aqui, ir para o universo cinematográfico aí, mais dos documentários, que é um documentário muito bom, que eu recomendo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que é o Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário do Eduardo Coutinho, um dos melhores documentários, né, que eu já assisti. E explicando brevemente, é um documentário que o Eduardo Coutinho começou a gravar antes do golpe militar de 64. E ele vai numa comunidade de Pernambuco, né, fazer um documentário, um filme, sobre um dos líderes populares, né, dos camponeses da região, que tinha morrido, né. E não vou dar spoilers aqui sobre o documentário, mas ele começa a fazer esse filme, documentar isso e tal. Eles até tentam fazer uma dramatização com as pessoas que moram naquele local sobre esse episódio. E o fato é que vem o golpe militar de 64, né? E com o golpe militar de 64, esse grupo, né, esse movimento de luta dos camponeses é perseguido, começa a ser perseguido, o exército vem e tal. E o Eduardo Coutinho, as pessoas que estavam fazendo esse documentário também são perseguidas. Tá? O fato é que o documentário ele para de ser gravado e o Eduardo Coutinho volta a gravar, né, se eu não me engano, na década de 80, já no final, na transição, né, da ditadura militar para o período democrático. O lance é que ele, nesse final aí, resumindo bastante, é que ele começa a entrevistar as pessoas, né, que começa a procurar as pessoas, né, que fizeram parte do documentário, daquele filme que ele estava fazendo sobre o episódio da morte, né, daquele líder camponês. E uma das entrevistadas, né, que é uma pessoa central na história, é a ex-esposa desse líder camponês que morreu, né, a dona Elizabeth. E ela tem uma fala que ilustra muito bem o que eu quero colocar aqui, tá? Então, vejam, contexto, década de 80, transição, governo do Figueiredo já, as instituições democráticas não estavam ainda, né? A transição não tinha se completado, não tinha a Constituição de 88 ainda, mas você já havia um vislumbre sobre o que seria uma democracia, sobre o que estava acontecendo ali, né? Nesse processo de transição democrática. Vou abrir aspas aqui, que eu vou citar mesmo o que ela falou, que é bem interessante. Ela diz o seguinte, abre aspas: a mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta é que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta por melhoria de vida? Tem que lutar. Quem tem condições, quem tem sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, tenho que lutar. É preciso mudar o regime, porque enquanto tiver esse regime, essa democraciazinha aí, democracia sem liberdade, democracia com esse salário de miséria e de fome aí, democracia com o filho do operário e do camponês sem ter condições para estudar. Então, fecha aspas. É uma citação que mostra, né, a insatisfação da dona Elizabeth com a que estava colocada ali na transição, mas com uma certa esperança dela ali de que tinha que mudar, né, uma democracia que fosse de fato participativa. Então essa frase foi dita no final da década, no meio da década de 80 ali, né? O fato é que na frase da dona Elizabeth já é possível vislumbrar uma certa desconfiança com as instituições de maior abertura democrática que estavam sendo construídas, ou pelo menos colocadas em discussão. No Brasil pós-ditadura, né, no Brasil pós-Constituição de 88, será que os questionamentos da dona Elizabeth ainda não são válidos? Né? É claro que a gente teve avanços, isso é, né, inegável. A Constituição de 88 trouxe avanços, tivemos avanços posteriores, aí alguns mais recentes e tal. Mas na essência, será que os questionamentos da dona Elizabeth não continuam valendo? Ela era uma camponesa, né, mas essas críticas que ela fez naquela época poderiam ser feitas hoje por uma pessoa negra, uma pessoa de uma comunidade indígena, né, de uma pessoa pertencente ao grupo LGBTQIA+, de uma mulher, das pessoas mais pobres. Então, o que nós temos operando no Brasil, né, assim como na maior parte do planeta, é uma lógica democrática, como a gente pontuou aqui, né, na parte no terceiro bloco e no segundo bloco, é uma lógica democrática burguesa. Essa lógica democrática que prioriza o interesse de uma elite econômica. E para não generalizar a elite econômica, a gente tem que entender que existem elites econômicas, né? É muito mais complexo do que simplesmente generalizar como elite econômica, tá?